Bom, pessoal, então vamos para mais uma questão aqui envolvendo função do primeiro grau. Nesse caso, uma questão bem objetiva para a prática mesmo de construção de gráfico, tá certo? Bom, o que nós temos aqui? Olha, a função ela é chamada de f, nesse caso, tá? E ela é regida pela seguinte lei de formação: f de x igual a x mais 3. Então, nós vamos pegar o elementos, né, que eu vou adicionar aqui para o lugar do x, e nós vamos somar 3, tá? É isso que essa função faz. Nós vamos fazer de duas maneiras diferentes aqui, beleza? Primeiro vou atribuir alguns valores para a gente colocar os pontos no gráfico, mas depois eu vou fazer de uma maneira que é mais geral, tá? Então vamos pensar aqui que um dos valores de x, por exemplo, né, ó, para x igual a menos 1. Se o x for menos 1, o que nós vamos ter aqui? Olha, f de menos 1 é igual, né? Onde for x, eu coloco menos 1. Então, entra aqui, olha, menos 1 mais 3. Tá vendo? Ó, no lugar do x, foi menos 1. Menos 1 com mais 3 resultou em 2. Então, nós temos o par ordenado, entrada menos 1, na saída aqui, o 2. É possível colocar esse par ordenado aqui nos eixos, né, para fazer o gráfico. Primeiro, eu coloco o nome nos eixos, x e y. Depois eu vou distribuir, olha, o x é menos 1. Então aqui no x eu andei 1 para trás, né? Menos 1. Não vou marcar o pontinho aqui não, porque eu ainda tenho que deslocar 2 no y, tá? Então vou subir 2 unidades aqui no y. 1, 2. Então esse deslocamento eu fiz aqui, olha, eu vim para o menos 1 e agora eu subi, me desloquei aqui e cá estou representando aqui esse pontinho aqui, tá? Pronto, esse é o primeiro ponto. Vou fazer mais um para x igual a zero. Ora, o que acontece? Nós vamos ter f de zero. No lugar do x eu vou colocar zero. 0 mais 3. Resultado, 3. Entrada e saída, ó. Entrou 0, saiu o resultado 3. Não há deslocamento no eixo x, tá vendo? 0. Então eu estou aqui paradinho aqui no eixo x igual a 0, tá? E aí, eu vou me deslocar 3 unidades no eixo y. Então, eu vou subir 1, 2 aqui, vou colocar o 3 por aqui, ó. E aí, sim, nesse caso, eu vou pôr o ponto exatamente aqui sobre o 3, porque, né, já terminou meu movimento, tá? Pronto, já temos a reta, né? É esse caso aí. A reta para nós é formada aqui, ó, por esses dois pontos. Claro, existem outros pontos, né? Mas já é o suficiente. Nós observamos que ela é crescente, tá? E isso era natural de se esperar, porque quem acompanha o x aqui é um número positivo, e que ela corta o eixo y no 3, para o eixo y, tá? Então já vamos praticando isso daí, vamos pensando direitinho como é que é, né? Bom, disse que eu faria de outra maneira. Então deixa eu adicionar aqui uma folha, ó, para a gente produzir essa resposta de uma maneira diferente dessa, tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar uma técnica, aliás, algumas técnicas, né? Por exemplo, essas que eu acabei de citar. Olha, nossa função é f de x igual a x mais 3. Então, vamos escrevê-la aqui de novo. Ó, f de x, né, igual a x mais 3. Então, de bater o olho, você já tem que estar treinado, treinada, a verificar que ela é crescente, porque quem acompanha o x é o 1, e 1 é positivo, né? É maior do que zero. Então, meio redundante que eu vou escrever aqui, olha, mas é verdade, 1 é maior do que zero. Isso já implica que, assim, mentalmente você já pensa, olha, essa reta é crescente. Isso nós não vamos ficar escrevendo toda hora, né? Nós vamos só observar e já pensar. Também implica que aqui eu vou pôr entre aspas
corta, tá, o eixo Y. Então são duas coisas aqui que nós já sabemos de cara para fazer o gráfico. Então se nós temos aqui, pessoal, um gráfico para ser feito, ó, vou colocar aqui os dois eixos, tá? Uma coisa eu já sei. X, Y. Uma coisa eu já sei. Essa reta ela vem da esquerda para a direita crescendo e passa pelo 3 no Y. Então ela tem que ser uma coisa assim. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que ela é mais, vamos dizer assim, grosseiramente, né? Ela é mais em pé ou mais deitada, tá? Então ela pode estar vindo aqui, ó, mais deitadinha, pegar bem lá atrás, ou pode estar mais em pé, começar aqui embaixo, aqui, ó, subir bem mais em pé, né? Com inclinação maior, tá? Sendo grosseiro para falar nesses termos, eu acho que é tranquilo de entender dessa maneira. Então, aqui eu vou registrar o 3, nós já observamos, ele aparece direto na lei de formação. Para desempatar, terminar, né, saber se vai para lá ou vem para cá com essa reta, nós vamos determinar só mais um ponto. Então, quer dizer, 2 itens eu consigo só de olhar. O terceiro, né, ao invés de ficar pondo ponto a ponto, como nós fizemos no exemplo anterior, o terceiro eu vou determinar numa conta. Esse terceiro eu chamo de zero da função. É o ponto que corta o eixo x, tá? Então, zero da função. É o ponto que zera ela. Esse termo tem tudo a ver com a conta que nós vamos fazer. Ora, se eu for calcular o zero da função, eu vou pegar a função f de x e vou forçar ela a ser zero. Em algum momento isso pode ocorrer. Ora, mas quem é a função f de x? Não é x mais 3, que é a lei de formação dela? Então vou pôr até aqui embaixo, olha. Então quando eu falo que a função tem que ser zero, eu estou dizendo que x mais 3 tem que ser zero. Se x mais 3 é igual a zero, é só resolver uma equação. Isola o 3 aqui, perdão, isola o x aqui, e você vai ter então que x é igual a menos 3. Desempatou. Ó, tá vendo? Que resulta num valor de x e que aqui é um pontinho em cima do eixo x. Então é isso. Menos 3. Ó. Quer dizer, é muito mais rápido do que ficar colocando ponto, né? E aqui você já desempata, beleza, esse corte aqui do eixo x. Vamos para outro exemplo e já vamos fazer direto dessa maneira. Veja. F de x é igual a menos 2 menos 2x. Então, a primeira coisa que nós vamos identificar aqui, ó, são os eixos, tá? Vou colocar x aqui, y aqui. Segunda coisa, olhando para a lei de formação, nós vamos identificar se ela é crescente ou decrescente. Cuidado, porque geralmente ela parece bem escrita assim, né? Sempre falo bem escrita, mas é comum aparecer primeiro x, depois o número isolado, né? Aqui tá diferente, olha, aparece primeiro um número, depois alguém que acompanha o x junto com o x. Isso não muda, né? É o jeito de você ver, tá? Então, quem que você vai buscar para saber se é crescente ou decrescente? Não é esse primeiro número, não é posicional. Você vai buscar quem acompanha o x, ó. Quem acompanha o x aqui é menos 2. Então, coincidentemente, o outro também é menos 2, mas você conseguiu perceber. Poderia ser mais 2 aqui no início, eu continuaria olhando menos 2, tá? Então, eu sei que essa reta é decrescente. Ela vem da esquerda para a direita, diminuindo aqui, descendo, né? Bom, se isso ocorre, eu já estou aqui com o meu plano, né? Então, essa reta pode passar aqui, pode passar mais para a esquerda. Um outro item que eu tenho que olhar é esse aqui, olha. No eixo Y, aparece, ela corta no menos 2. Então pronto, já me decidi aqui. Ela é uma reta, vou marcar o eixo Y aqui, vou colocar que o menos 2 está aqui, tá, gente? Ó, menos 2. Né? Esse eixo continua também, tá? E ela é uma reta decrescente, então ela só pode passar aqui desse jeito, ó. Supondo que ficou uma reta aí, tá, pessoal? Tá? Agora, eu tenho que desempatar. Será que essa reta ela é mais inclinada? Será que ela vem aqui assim, ó? Né? Será que ela é mais deitada, mais em pé aqui, né? Bom, isso nós desempatamos com o zero da função. Que número será que está aqui? Né? Então, vamos fazer o zero da função. Tá vendo? Então, eu já diminui muito a conta lá. Não vou precisar ficar colocando um monte de número. Eu já sei muita informação. Então, o zero da função é fazer f de x igual a zero. Ora, mas quem é f de x para nós?
f de x é menos 2x. Isso é igual a zero. Qual que é o nosso objetivo? Isolar o x, tá? Então, esse menos 2 está atrapalhando aqui. Vou colocar mais 2 de ambos os lados. Dá a impressão que o menos passou para lá mais. E aí nós vamos ter menos 2x igual a 2. E aí, para finalizar, esse menos 2, ele está atrapalhando aqui o x, ele está multiplicando. Então, o que eu faço? Eu divido por menos 2 dos dois lados, tá? Se você preferir falar, né? Passa o menos 2 para o outro lado dividindo, né? Não é o correto, mas está aí também. Ajuda a solucionar. Tá? Então, cancelo aqui, porque menos 2 dividido por menos 2 dá para cancelar. E aí eu fico com x igual a 2 sobre menos 2. Ora, 2 dividido por 2, pessoal, é 1. E o de cima é positivo, o de baixo é negativo, faz aquela análise sinal, né? Mais com menos, menos. Então o x é menos 1. Esse gráfico nem ficou muito ruim não, né? Ficou um pouquinho fora de escala, mas está razoável. Poderia ser menos 10, aí estaria bem mais longe, entendeu o que eu estava falando? Sobre né, a inclinação tá diferente. Pronto, tá resolvido. E algumas dessas expressões aqui você consegue resolver mentalmente, né? Agora, esse o próximo exemplo eu coloquei para que nós possamos fazer dois gráficos num só, para discutir algumas coisas, tá? Duas retas. A primeira é f de x igual a 2x. Então, vou deixar destacado aqui, olha. F de x igual a 2x. Depois eu penso na g de x, tá? Olha, o que acontece, galera? Aqui, primeiro, eu sei que é uma reta crescente, porque quem acompanha x é positivo. Pronto, então já imaginei que está crescente aqui. Mas está mais para a direita, mais para a esquerda? Não sei ainda. E aí você vai se perguntar assim, ora, mas no outro eu já sabia que passava no menos 2. No anterior eu já sabia que passava no 3, né? Porque apareceu um número sozinho. Nesse aqui, cadê o número sozinho? Ora, ele não está escrito. Se ele não está escrito, podemos decidir ali que eu posso colocar ele como zero, né? Mais zero. Tá? Então, meio que ele fica oculto ali, né? Ó, então eu sei, existe esse número sim. Então, ele é crescente, passa no y igual a zero. O y igual a zero é aqui, ó. Então, essa reta faz assim, ó. Essa reta faz assim, tá? Vou até deixar escrito aqui f de x. Coincidentemente, se ela passa aqui, né? O próprio zero da função está aqui, beleza? Olha lá o jeito que ficou. Mas se você quiser fazer o cálculo, olha, o zero da função é f de x igual a zero. Mas quem é f de x? É 2x. Então 2x tem que ser igual a zero. Ora, para 2x ser igual a zero, o dobro de um número... Opa, escrevi 2, né? Tem que ser zero. Igual a zero. Para o dobro de um número ser zero, esse número só pode ser o zero. Ih, não entendi. Ora, faz a conta como nós estamos acostumados aí, ó. Divide por 2 dos dois lados, cortou aqui. X igual a zero dividido por 2, que é zero. Então, tá vendo? É bem aqui mesmo, tá? O zero da função. Beleza? Bom, feito o f de x, vamos separar aqui o g de x, ó. Vai ter uma leve mudança na lei de formação. G de x igual a 2x mais 1, né? E aí, o que você tem que pensar? Olhei, tem o 2 aqui junto com o x, 2 é positivo, é crescente. E é 2x, então é mais ou menos isso aqui que está aqui, ó, tá? Só que mais 1, tá vendo? Isso significa que todo mundo que eu colocar aqui, ele ainda vai adicionar 1. Intuitivamente, acho que já dá para pensar que vou subir 1 no gráfico para tudo que a gente colocar. Todo pontinho sobe 1 unidade, né? O que vai dar um efeito de ter uma reta paralela aqui. Mas vamos fazer aqui por via das dúvidas. Olha, vai passar no mais 1, né? E aí, o zero da função também consigo colocar. Olha, g de x tem que ser igual a zero. Mas g de x é 2x mais 1. Então, 2x mais 1 tem que ser igual a zero. 1 do outro lado negativo, né? 2x igual a menos 1.
2 está multiplicando, nós dividimos. Então, x igual a menos 1 sobre 2. Acabamos de definir o zero da função. Então, para esse outro gráfico, vou fazer ele de amarelo aqui, ó. É isso aqui que nós temos. Ó. Tá? De modo que aqui eu tenho menos 1 sobre 2. Pronto. Esse aqui é g de x. E aí eu queria discutir com vocês isso. Repara que em ambos, o número que aparece multiplicando x é 2. Nós chamamos esse número de coeficiente angular. Ele que dá essa inclinação. Está mais em pé e mais deitado. Então, se eu tenho duas leis de formação com esse mesmo número, eu posso garantir que, apesar de numa delas ter o mais 1 e na outra não, eu tenho duas retas paralelas. Por quê? Porque esse número fala a respeito do ângulo de inclinação, né? Então, se é o mesmo, eu vou ter o mesmo ângulo aqui, ó. É esse ângulo que eu estou falando, tá? Entre as duas retas e o eixo x. Então, nós podemos afirmar, só olhando as leis de formação, que essas retas são paralelas. De modo que uma sobe uma unidade. Quer dizer, aqui não passava no zero, aqui passa no 1. Só isso, tá? Por isso que eu queria pôr esses dois gráficos juntos para vocês. Vamos para um último exemplo. Aqui nós temos f de x igual a 2x mais 1 e f de x igual a 3x mais 1. Ora, 2x mais 1 nós acabamos de fazer. Eu já vou repetir ela aqui, tá? Ó, é essa que tá por cima aqui, ó. Tá vendo? A g de x é 2x mais 1. Então eu já sei que ela passa ali no menos meio e no 1. Tá? Então vamos repetir ela lá. Vamos supor que tá assim, ó. Então aqui, menos meio. E aqui é 1. Tá fora de escala, você tá percebendo, né? Não tá numa escala 1 para 1, na verdade. Então, e aí como é que fica o 3x mais 1? Pessoal, também é uma reta que passa no 1. Você tá vendo aqui, ó, né? Então vai passar no y igual a 1. Não coloquei aqui, né? x, y. Então vai passar no y igual a 1. Só que aqui mudou de 2x para 3x. Então vai ter uma leve mudança. Antes de fazer o gráfico, já é bom a gente comentar. Tá vendo que aumentou? Isso significa que ela vai estar mais em pé, essa reta. Ela vai crescer mais rápido, vamos dizer assim. Tá? Então, certamente, ela é uma reta aqui assim, ó. Que faz isso. Ela está mais em pé, tá vendo? Então, aqui você tem g de x. Vou tirar essa prova para você agora, ó. Só escrever aqui f de x aqui. Tá? Bom, então, a f de x nós já fizemos tudo quanto é conta. Agora, a g de x está faltando determinar o zero da função. Então, vamos escrever isso, olha. G de x é igual a zero. Isso implica que quem é g de x? Ó, 3x mais 1. Estou só copiando aqui. Ó. 3x mais 1 eu quero que seja zero. Tá? Esse zero não é aleatório. Nós estamos forçando para ele ser assim. Tá? Por isso, zero da função. Então, olha só. O mais 1 está atrapalhando, eu subtraio. Então, vai ficar 3x igual a 0 menos 1, que é menos 1. O 3 está multiplicando, nós dividimos. X igual a menos 1 sobre 3. Tá vendo, então? Ó, menos 1 sobre 3, né? Então, menos 1 sobre 2 dá menos 0,5. E menos 1 sobre 3 dá menos 0,33, né? Aquela dízima, né? Então, ele é mais próximo do zero. Lembrando que no negativo você tem que pensar um pouquinho, né? Essa proximidade do zero, tá bom? Então, de fato, não deu um ponto menos 1, menos 2, que estaria mais à esquerda aqui, tá? Então tá aí, boas comparações. Nesse caso, olha, mudou, tá vendo? De 2 para 3, não dá mais reta paralela. Fica nítido que isso aqui não são retas paralelas. Tudo bem, então? Então é isso, pessoal, e até a próxima.